Olá a todos, meu nome é Paulo e a minha equipe é formada por mim e pela Cleidiana. E nós vamos apresentar nosso trabalho sobre fluxos máximos fuzzy. Bom, dentre os temas propostos para o seminário, nós escolhemos o tema sobre grafos fuzzy e nos aprofundamos em fluxos máximos fuzzy. A teoria de grafos é muito utilizada como forma de representação de problemas no mundo real. Problemas que podem ser representados através de um conjunto de vértices e arestas relacionando a tais vértices. Porém, em muitas situações, existem incertezas nos parâmetros do problema que vai ser representado. Daí que surge a necessidade da utilização da teoria de grafos fuzzy, que foi proposta inicialmente por Rosenfeld em 1975. Bom, dois exemplos de aplicações de grafos fuzzy estão aí nesses dois trabalhos. No primeiro foi feita uma classificação fuzzy não supervisionada, utilizando a teoria de grafos fuzzy, e no segundo foi feita uma análise de dados de relacionamento entre pessoas. Antes de entender a teoria de grafos fuzzy, é necessário entender a teoria de conjuntos fuzzy. Na vida real, os objetos não têm características precisamente definidas de forma a classificá-los definitivamente em um grupo ou outro. Um exemplo disso é classificar algo como frio ou quente. Essa função que está aí, ela assume valor igual a 1 se a temperatura for quente e 0 caso ela não seja quente. E não é natural uma transição abrupta como está aí nessa representação. O mais comum é uma transição gradual, onde a temperatura vai cada vez mais pertencendo ao grupo de temperaturas quentes. Bom, eu vou dar uma passada rápida em alguns conceitos de conjuntos fuzzy. O conjunto fuzzy A em X é definido por uma função de pertinência que associa cada valor de X a um número real entre 0 e 1. E esse número é o grau de pertinência de X em A. O conjunto fuzzy A está contido em B se e somente se a função de pertinência de A é menor ou igual à função de pertinência de B. A união de dois conjuntos fuzzy A e B são os valores máximos assumidos pelas funções de pertinência de A e de B. A interseção de dois conjuntos A e B são os valores mínimos das funções de pertinência dos dois conjuntos. Em uma relação μ de B, o grau de pertinência do par de elementos não pode exceder o grau de pertinência dos próprios elementos. E os conceitos de reflexividade e simetria vão ser necessários para representar um grafo fuzzy que seja não orientado e ou com ciclos. Uma relação é reflexiva se a relação de um par de elementos iguais de um subconjunto S é igual ao grau de pertinência do elemento. Uma relação é simétrica se o grau de pertinência é igual, independente da ordem dos elementos. Por fim, temos um número trapezoidal que tem sua representação da função de pertinência conforme está mostrado nessa figura aí. Bom, da mesma forma que um grafo é um par de dois conjuntos, um representando o conjunto de vértices e outro conjunto de arestas, um grafo fuzzy G é um par dessas duas funções que estão aí. É uma relação fuzzy e uma função de pertinência. A relação fuzzy representa o peso das arestas, que é um par de vértices, e a função de pertinência, o peso dos vértices. Um grafo orientado fuzzy é definido da mesma forma. A diferença seria que a ordem do par de vértices que representa a aresta importa no grafo orientado. Um grafo fuzzy é subgrafo de outro se a função de pertinência e a relação forem menores do que a função de pertinência e relação de outro grafo. Cada arco fuzzy pode ser associado a um número fuzzy trapezoidal, que representa uma capacidade fuzzy, ou seja, uma capacidade com incertezas. É muito comum nos problemas com fluxo máximo limitar somente a capacidade máxima. A representação da capacidade da aresta a partir da sua relação fica conforme está mostrado aí nessa figura. Olhando nela, se o fluxo que percorre o arco for menor ou igual a m2,
o grau de satisfação é 1, ou seja, ele está satisfazendo a restrição de capacidade do arco. Caso o fluxo esteja entre M2 e M2 mais beta, o índice de satisfação vai ser entre 1 e 0, ou seja, vai satisfazer parcialmente a restrição de capacidade do arco. O valor de M2, ele pode também ser representado como está mostrado aí na figura, o UIJ, que é chamado a capacidade real dos arcos, igual no problema clássico do fluxo máximo. Já o valor M2 mais beta é o limitante superior fuzzy. Bom, agora relembrando um pouco os conceitos do problema de fluxo máximo clássico, para a gente poder comparar depois com o problema de fluxo máximo com fuzzy. Uma rede é um grafo orientado com dois subconjuntos distintos e uma função que produz valores no conjunto de arcos, que é a capacidade do arco. Esses conjuntos distintos são chamados de fonte e sorvedouro. O fluxo em um arco precisa ser menor ou igual à capacidade, e o fluxo que entra em um vértice é igual ao fluxo que sai de um vértice. O fluxo resultante que sai de um vértice também, ele é zero. O fluxo resultante que sai da fonte é igual ao fluxo que entra no sorvedouro. Um fluxo é máximo em uma rede se não existe nenhum outro fluxo na rede que seja maior do que o fluxo máximo. Seja N uma rede com uma única fonte X e um único sorvedouro Y. S, um subconjunto dos vértices de N, e S' os vértices de N que não pertencem a S. Um corte em N é um conjunto de arcos na forma S, S', onde o X pertence a S e o Y pertence a S'. A capacidade do corte K é a soma da capacidade de seus arcos, e um corte é mínimo se não existe nenhum outro corte com uma capacidade menor do que o corte mínimo. Bom, toda essa teoria de fluxos máximos clássicos tem aplicações em diversas áreas. Aqui nós temos algumas aplicações exploradas em alguns trabalhos. A determinação de tempo de vida em redes de sensores sem fio, onde o fluxo máximo o fluxo é maximizado para determinar esse tempo. O gerenciamento de tráfego de veículos, onde as ruas são representadas através de arcos e a capacidade do arco representa a densidade de tráfego que é capaz de passar por aquela rua. No final do estudo, eles chegaram a uma conclusão do melhor método para conseguir melhorar, controlar o tempo do sinal verde e maximizar o tráfego de veículos. O roteamento multissaltos em uma rede sem fio, onde é determinado o melhor modelo de forma a maximizar o fluxo da rede antes de saturar o fluxo. E, por fim, em sistemas de potência, onde são discutidas otimizações para o fluxo de energia. Esse fluxo de energia também pode se estender para virar um fluxo de matéria ou informação. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Cleidiana, que ela vai continuar explicando o problema do fluxo máximo com fuzzy. Bom, conforme toda a teoria falada pelo Paulo, agora a gente vai aprofundar na aplicação do fluxo máximo com fuzzy. Alguns problemas, os parâmetros são incertos, então a gente precisa aplicar a incerteza fuzzy neles. O problema do fluxo máximo se resume até as restrições do arco, como falado, que é uma função de pertinência, e a gente tem o objetivo, que é o fluxo que a gente quer passar na rede. O ponto de contato entre as duas funções de pertinência me dá a decisão, que vai ser o fluxo máximo. A gente pode associar uma função de satisfação no objetivo do fluxo, que é a função de pertinência S, que é dada pelo usuário geralmente. V1 é a quantidade mínima ideal do fluxo, V1 é a quantidade mínima aceitável do fluxo e V0 é a quantidade ideal do fluxo exigido. Então, V1 eu posso ter a função de pertinência em 0, e em V0 é a máxima quantidade que eu posso aceitar de fluxo. E aí a função de pertinência vai estar em 1.
Aqui é o resumo do problema de fluxo máximo, que vamos ter a função de pertinência relacionado à permissividade dos arcos e a função de pertinência, que é o MID-S, que é a de satisfação do usuário. E o ponto de contato entre as duas curvas me dá a função de pertinência MID-D, que é a função que maximiza o fluxo. Aqui, um algoritmo clássico que usa na literatura do fluxo máximo com fuzzy é o algoritmo proposto por Chanas, e aqui estão os passos dele. O primeiro passo, determinar o fluxo real máximo, x de w, respectivo corte mínimo. Vai separar em x e x barra, na rede com capacidade U de j. Se a função de pertinência no ponto w for igual a 1, então quer dizer que é totalmente permissível esse fluxo, então x de w já é ótimo. Caso contrário, a gente vai para o passo 2. No passo 2, a gente determina qual que é o corte x de x barra e as coordenadas v e p do ponto de interseção das duas funções, igual falado, que é o mid-c e o mid-s. Se o p for igual a zero, o problema não é possível, ou seja, quer dizer que não teve permissividade nenhuma, está abaixo do que é aceitável na função de mid-s. Senão, a gente continua no passo 3. No passo 3, a gente determina o fluxo máximo baseado no x de w encontrado e o seu respectivo corte mínimo, com capacidade U de JP, ou seja, vamos encontrar o fluxo máximo baseado no P do passo anterior. E se o ponto for igual, quer dizer que o x de w é ótimo. Aí a gente para por aqui. Senão, a gente volta para o passo 2. Aqui vai ser um exemplo que é proposto na literatura por Chanas, do grafo G abaixo. Aqui eu deixei um pouco de lado a notação teórica para ficar mais fácil o entendimento do algoritmo. Como já explicado, cada arco tem uma função de pertinência associada. E aqui, cada arco é dado por essa fórmula aqui. Vocês voltarem no material, vai dar para ver a função de pertinência. Aqui, como foi dito, o usuário entra com o valor que ele espera, que é entre 18 e 20. Aí a função de satisfação, aqui para melhor de entender, é essa daqui do meu MID-S. Aqui eu coloquei, só para ficar mais visual, todas as funções de pertinência de cada arco. Aqui a função de pertinência desse arco, desse arco, desse arco, só para ficar mais fácil de entender. Depois pode consultar o nosso artigo também. O primeiro passo, a gente vê qual que é o corte mínimo do nosso grafo G. O corte mínimo está assinalado aí em vermelho. Se a gente olhar a nossa função de satisfação, em 9, aqui no caso, em 9 é diferente de 1. Então, a gente continua para o próximo passo. No passo 2, a gente vê qual que é o ponto de interseção entre o nosso corte mínimo, que a gente acabou de encontrar, que é a somatória dos arcos, o C de 1, o C1, e a função de satisfação. Após encontrar esse ponto de interseção, a gente vê o valor, a gente tem o valor de V e tem o valor de P. Como P é diferente de zero, a gente vai para o passo 3. Aí no passo 3, a gente faz todas as arestas com o valor da função de permissividade de cada aresta baseado no valor de P. O P encontrado foi de 0,81, então a gente vai pegar todos os valores de cada aresta com uma função de pertinência em 0,81. Aí o novo corte mínimo é assinalado aqui abaixo, aqui nesse grafo. Continuando o passo 3, como a função de pertinência, como a interseção da função desse novo corte
com a função do corte anterior é diferente, então a gente volta para o passo 2. Esse xzinho é do C1 que a gente encontrou, e essa bolinha é desse corte mínimo com P igual a 0,81. Aqui no passo 2, a gente acha o C2, que é o corte mínimo que a gente acabou de encontrar. Aí o ponto de interseção vai ser o 19,32 e o P igual a 0,66. Como o P novamente é diferente de zero, a gente vai para o passo 3. Aqui a gente faz todas as arestas, o de JP igual a 0,66, igual fez anteriormente, e aí a gente encontra o novo corte mínimo, que é assinalado abaixo, nesse grafo. Aí a gente vê que o ponto de interseção, a bolinha está mais embaixo do que o X encontrado anteriormente. Então, a gente volta para o passo 2. O corte C3 vai ser o que a gente encontrou. Vai ser o 16,21,5. E o ponto de interseção é em 18,93 e o P é igual a 0,47. Como o P é diferente de zero, a gente vai para o passo 3. Aí agora a gente faz todas as arestas com a permissividade 0,47 e a gente percebe que o novo corte mínimo com essa permissividade é igual ao anterior. Então a gente conclui que o fluxo máximo é a somatória desse corte mínimo, que é igual a 18,93. Um acréscimo no nosso trabalho foi fazer uma busca nos estudos recentes de problema em grafo fuzzy. O objetivo é quantificar a quantidade de trabalho de acordo com mais citações no assunto, o autor com mais citações. Aí a gente buscou os trabalhos de 2000 a 2020, e para cada a gente usou 3 repositórios, que foi o ACM, o I3E e o Scopus. Aí para cada repositório tem uma string de busca diferente. Aí aqui nessa tabela mostra cada string de busca, também está no artigo. E a gente, após a busca com as strings de busca, retornou essa quantidade. No ACM 13, no Scopus 295, no I3E 51. E tinha 10 artigos duplicados. Após eliminar os 10 artigos, a gente classificou pelo número de citações e deixou apenas uns com mais de 40 citações. Aí aqui está a tabela com os trabalhos mais citados. Bom, foi possível expor um estudo sobre o tema de grafos fuzzy. Os conceitos fundamentais para entender a teoria foram abordados, desde a teoria sobre conjuntos fuzzy até o tema mais específico que foi proposto de ser estudado, que é o de fluxos máximos fuzzy. No final, foi feito um levantamento dos estudos recentes sobre o tema. Dessa forma, os objetivos que a gente estabeleceu para este estudo foram cumpridos. A proposta de um trabalho futuro é continuar o mapeamento. Essa pesquisa inicial serve também para aplicar a técnica de snowball, ou seja, através do artigo mais citado, você vai buscando a referência dele, qual que são os outros artigos mais usados na área de fluxo máximo em fuzzy. Então, a proposta seria continuar o mapeamento, já que aqui a gente fez só o início da pesquisa, e com o mapeamento a gente consegue ter uma visão geral de qual lacuna que ainda está aberta na literatura para fazer um trabalho mais futuro no assunto. Aqui tem algumas referências e obrigada. É isso, obrigado.